Bem-vindos a mais um Portal do Hoteleiro. Hoje nós contamos com a presença de Felipe Cabral. Felipe Cabral é um profissional com 12 anos de experiência em gestão de equipes e projetos, com trajetória consolidada no esporte eletrônico e uma nova especialização em inteligência artificial aplicada a negócios. Atualmente, ele atua na área de inteligência artificial e inovação empresarial, utilizando tecnologias avançadas para otimizar processos e impulsionar resultados organizacionais. Com amplo domínio em ferramentas de inteligência artificial para o desenvolvimento de projetos, Felipe utiliza a tecnologia para identificar, aprender e solucionar desafios empresariais, promovendo maior eficiência e inovação. Acadêmico dedicado, é formado em administração pela Universidade FAAP e está cursando o MBA em Inteligência Artificial para Negócios pela Universidade Exame. Sua experiência multidisciplinar e visão estratégica fazem de Felipe um profissional preparado para transformar negócios por meio da tecnologia, inovação e gestão eficaz. Nessa oportunidade, contamos também com a participação de Walter Teixeira, que é o head de comercial do Portal do Hoteleiro, e agradecemos, assim, mais uma vez ao Hotel Terras Altas Resort Convention Center, que é o nosso anfitrião na produção dos videocasts do Portal do Hoteleiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Luiz. Eu queria agradecer a sua presença, Felipe. Nós vamos aqui falar do setor de hotelaria, que está precisando e vai ser muito impactado com a tecnologia. Eu sei que você não é o especialista em hotelaria, mas eu sei que também que você é jovem, que você estuda esse assunto e que a gente vai tentar, aqui no portal, focar e segmentar isso para o Portal do Hoteleiro. Então, Felipe, eu queria primeiro que você explicasse para a gente, contasse um pouco como é que apareceu, o que é a inteligência artificial. Claro. Olha, é um conceito muito amplo, né? Ficou muito famoso agora com a inteligência artificial generativa, mas inteligência artificial mesmo começou na década de 50. Tudo veio a partir do teste do Turing, que Alan Turing foi um grande programador que a gente teve na década de 50, inclusive tem um filme dele chamado O Jogo da Imitação, que é bem interessante. E esse cara fez um teste que diz basicamente que quando você tiver uma informação que você não sabe dizer se ela veio da máquina ou se ela veio de um humano, a gente chegou na inteligência artificial, porque seria impossível para outro humano reconhecer da onde que veio aquela informação. E aí, mais ou menos da década de 50 até os anos 2000, a relação era muito pergunta e resposta. Eu dou uma instrução para a inteligência artificial e a inteligência me devolve alguma outra coisa respondendo aquela instrução. Ainda muito sem grandes complexidades, mas claro que sempre buscando essa complexidade. Depois nós passamos por uma segunda parte, né, da nossa linha, que é mais ou menos ali no começo dos anos 2000, pelo começo dessa época, onde a gente entrou efetivamente no aprendizado de máquina, que é o machine learning, que é basicamente a situação onde a máquina passa a aprender com determinado dado que você dá a ela. Ainda não existia a construção, que foi o que a IA generativa entregou nessa terceira fase. Mas no começo do aprendizado de máquina, você já tinha máquinas que aprendiam a partir de dados. E aí conseguiam informar coisas como... Teve muita utilização na parte industrial, onde você conseguiu fazer muito da evolução do cuidado com as máquinas e disso ser preditivo e não responsivo, o que em alguns casos gerou economia de 98%. Porque você imagina, se você é uma empresa que uma máquina produz 2 milhões por dia, o quanto custa para você essa máquina parar uma semana? Então, se você consegue fazer uma análise preditiva, essa máquina nunca para ou para por poucas horas. E aí, a terceira grande fase é o aprendizado profundo, Deep Learning, que foi, a partir de 2017, com o artigo Attention is All You Need, que mudou a inteligência artificial e possibilitou a criação dessa inteligência artificial generativa, que é o quê? O que gera algo.
começou com texto, que foi a primeira inteligência artificial generativa, o primeiro ChatGPT, mas hoje em dia tem imagem, música, vídeo, a gente já tem diversos conceitos dentro da inteligência artificial generativa. Então, para resumir, para o pessoal que não sabe muito sobre inteligência artificial, o conceito é que ela refere-se à capacidade das máquinas aprenderem e agirem como se fossem um humano, tanto na parte de aprendizado, quanto de raciocínio, quanto de interação. Legal. E aí, só uma outra pergunta. Vamos tentar focar isso na hotelaria, né? Então, chega a inteligência artificial, a hotelaria está toda instalada, né? Como o Hotel Terras Altas, Resort e Convention Center. E aí tem a inteligência artificial, que aparece aqui. O que você recomenda que os hoteleiros tenham que ter de atenção para esse assunto e como que eles podem acompanhar esse processo evolutivo da inteligência artificial generativa? Certo. Eu acho que não só a inteligência artificial generativa, mas a inteligência artificial do bloco como um todo, inclusive passando pela parte dos processos de automação, os famosos RPAs, vão ser muito úteis para o pessoal da hotelaria e para o complexo hotel como um todo. Porque assim como você tem numa empresa, deve ser muito ruim eu chegar num hotel e o meu ar-condicionado não está funcionando. Então também dá para a gente fazer análise preditiva de máquina para o complexo dos hotéis. Mas eu acho que principalmente é muito importante estar muito antenado no que essas ferramentas vão conseguir automatizar de processos que hoje são realizados por humanos e que a partir do uso dessas inteligências pode ser também ou parte desses processos serem realizados por máquina. Isso para mim é uma coisa fundamental porque vai poder trazer o humano, trazer as pessoas que fazem o atendimento do hotel a se importarem com o que realmente faz sentido, que é que condição chega ao meu hóspede, como ele entra no meu hotel, como eu o recepciono, como é a estadia dele aqui e como que é a minha entrega quando ele vai embora. Então, acho que todas as partes podem ser melhoradas, podem ser incrementadas com o uso da inteligência artificial, porque você tira a necessidade desse funcionário de perder tempo com coisas muito repetitivas e manuais. E você coloca esse funcionário para pensar em como você consegue transformar essa experiência do hóspede numa coisa única para ele. E que cada hóspede saia do hotel se sentindo parte única daquela experiência do hotel. Felipe, a questão que não quer calar, custa caro isso? Em que medida o investimento em tecnologia de inteligência artificial, mesmo com análise preditiva, prevendo o desgaste dos equipamentos, antevendo custos adicionais de substituição, né? Prevenir vale mais do que remediar, já diz o ditado. O investimento inicial justifica nesse momento? Quer dizer, existe hoje, do ponto de vista do hoteleiro, um retorno sobre o investimento atrativo? Olha, Luiz, eu acho que primeiro vai depender de tudo que você quer fazer, porque como são muitas coisas que você pode explorar, você também não precisa começar fazendo todas para o seu investimento ser gigantescamente alto. Mas a grande facilidade da inteligência artificial é que você pode atacar ponto a ponto e ir evoluindo conforme aquilo for retornando para você em cima do seu investimento. Então, o custoso está no que você deseja fazer e não necessariamente na tecnologia, porque hoje boa parte do que você transforma de automação usando as próprias conexões com essas big techs pelas APIs, ela é uma busca para ser sempre cada vez mais barato. Então, as próprias companhias já competem para te entregar uma solução cada vez mais barata. E aí vai depender muito do seu caso e da aplicação. Então, acho que o fundamental é, primeiro, uma boa leitura sobre os processos do hotel, ou dos hotéis, caso você seja uma rede, para você conseguir entender qual é a maior dor ou qual é o ponto que você mais consegue automatizar do seu hotel, para que aquilo possa efetivamente representar um ganho de tempo ou um ganho de custo. Então,
eu começaria dessa primeira análise. E depois, o meu planejamento de execuções e entregas do uso da inteligência artificial para eu poder receber esse retorno em cima do investimento antes de passar para o próximo passo. Eu queria dizer para vocês, inclusive, que nós do Portal do Hoteleiro estamos pensando e estruturando um tema muito importante que a gente está chamando de retrofit tecnológico de hotéis. E isso vai ser uma sessão do nosso portal, e com certeza a gente vai ter mais interação como essa com gente que entende desse processo de automação, e tudo parte, como você falou, do primeiro diagnóstico. Ou seja, hotéis que estão, acho que um pouco mais atrasados na questão de tecnologia, com chave manual, que isso é o processo de entrada, de acessos, etc. e tal, talvez tenham que atacar esses pontos primeiro, mas assim, processos que vão me entender, que vão medir aí todo o investimento que o hotel faz quebrado em certos processos, vai trazer a necessidade de automação de determinados processos. E como você falou muito bem, eu acho que desse diagnóstico, o hoteleiro vai poder, de fato, estruturar aquilo que ele quer implementar em fases, né? E lembrando que os hotéis, todos, uns competem com outros, e a experiência do cliente é o must aí, mas a economia em processos também é um assunto muito importante para o hoteleiro. Então, eu concordo plenamente com você, e nós aqui do Portal já estamos estruturando um projeto como esse. Ô Walter, deixa eu comentar, aqui a gente tem observado que a tecnologia, ela chama a atenção da gestão hoteleira basicamente em 2 estágios, né? Na experiência do hóspede, né? Então, claro que a redução de custo na gestão do processo me permite, como diz você, aumentar a eficiência na experiência do hóspede, no atendimento prime do hóspede. E a outra é na captação de novos hóspedes, de demanda e fidelização. Então, uma na entrega, outra no marketing digital, né? Eu queria que você discorresse um pouco como é que a inteligência artificial ela pode beneficiar essas 2 grandes preocupações da hotelaria. Claro. Luiz, só antes de eu responder, eu queria fazer 2 comentários em cima da fala do Walter. O primeiro é que esse retrofit, ele é fundamental para todos os hotéis entenderem os processos mais fundamentais de serem automatizados primeiro, porque depois as conexões podem ser feitas usando inteligência artificial, mas trocar uma fechadura manual para uma eletrônica, ela já tem que ter feito para que isso possa acontecer. E o segundo ponto é que eu queria lembrar e parabenizar vocês do portal, porque o Portal do Hoteleiro é um dos lugares onde você mais encontra informações atualizadas, principalmente sobre tecnologia. Eu li coisas no portal que eu não achei em outros lugares, então os ouvintes de vocês podem ficar muito felizes, porque ali com certeza vão encontrar esse pool de informações necessárias para os avanços tecnológicos. Mas voltando à pergunta, olha, eu acho que o marketing digital, que é o primeiro ponto que eu vou abordar, ele tem sido fundamental. Primeiro porque é muito difícil hoje você não ter presença digital, né? Depois do mercado de influenciadores e de toda essa expansão das redes sociais, é muito difícil você ser um hotel, ou você ser um local onde você não tem ser 100% analógico, né? Não tem como, né? Principalmente porque boa parte do que você falou da satisfação dos clientes, de como esse cliente se sente, da experiência dele, ela é compartilhada nas redes do próprio cliente. E se você não puder marcar o hotel, ninguém vai saber que foi no seu hotel. Por mais que alguém fale, ninguém vai conseguir chegar no hotel. Claro. Então eu acho que essa parte toda de SEO, né, que é Search Engine Optimization, para você conseguir aparecer nas buscas, para você ser relevante para os algoritmos dessas redes sociais, é algo que não existe um hotel não pensar nisso se ele quiser continuar aumentando a sua base de clientes. Então se eu fosse dono de um hotel, eu estaria sempre focado em como estão rendendo as minhas redes sociais, ou onde eu capto os meus leads, porque às vezes ele não faz a captação só pelas redes sociais, às vezes ele tem uma boa parte de e-mail ou de promoções, onde ele pode qualificar esse lead como um potencial cliente. Então, essa parte do SEO acho que é completamente fundamental. O segundo ponto para o marketing digital, eu acho que está aí já usando bastante inteligência artificial,
direta, que são os chatbots de atendimento. Hoje, eles já estão muito melhores do que eles eram anteriormente. Assim como a evolução da inteligência artificial, o chatbot passou de uma coisa A ou B para algo que pensa e te dá uma resposta que faça sentido baseado na base de dados que você está fazendo esse agente de inteligência artificial acessar. Então, hoje já é muito mais fácil você ter agentes que podem fazer todo o processo, desde que o seu cliente se tornou um lead até ele se tornar efetivamente um cliente. De conversar com esse cliente, de fazer a reserva, de entregar tudo que ele precisa receber, os tickets, um kit de boas-vindas, e tudo isso não tem interferência humana, só supervisão. Sim. Então, acho que nessa segunda parte de chatbots também é uma coisa assim que não dá para você não olhar para isso, porque hoje cada vez mais os atendimentos estão passando a ser dessa forma. Então, quem não atende dessa forma está, entre aspas, perdendo tempo. Fala aí. Eu só tenho quero diversificar um pouquinho, porque em alguns hotéis o setor de eventos é muito importante. O Terras Altas é um exemplo. Aqui tem muitas convenções de empresas acontecendo, eventos abertos e tal. E também tem lazer, né? Então, assim, os hotéis convivem com isso mais ou menos, dependendo da sua estrutura física e dos seus investimentos. Na área de eventos, especificamente, tem vários hotéis que 80% são eventos. Você pensa assim, estou entrando numa sala de eventos, num amplo auditório, ou salas individuais, etc. e tal. E aí o público são empresas, né? Empresas, e claro que jogam os seus funcionários, ou colocam os seus funcionários para fazer treinamentos, convenções e assim por diante. Você vê, e tem muitos equipamentos também nesses locais, né? Tem câmeras, palco, tradução eletrônica e tudo mais. Você discorre um pouquinho sobre esse segmento de eventos. Eu não sei se você tem alguma ideia boa para trazer para a gente e para os hotéis que estão nos ouvindo, sobre o que pode ser usado com inteligência artificial especificamente para o setor de eventos. Claro, primeiro que eu acho, Walter, que tem tudo a ver com o setor de eventos. Por quê? Porque já começa antes, né? Isso. O que o evento faz? Ele ajuda a empresa a qualificar o dado sobre aquele funcionário. Então, eu não conheço quem é o Walter fora do ambiente de trabalho. Eu não conheço os gostos, eu não conheço a forma como ele reage, não sei o que ele come, não sei o que ele bebe. Uhum. Num evento desses, eu tenho uma observação direta do Walter por um período de um dia, 2 dias, 3 dias, que isso gera uma base de dados gigantesca dos funcionários para a própria empresa. Então, acho que já começa antes do próprio evento começar, onde os dados que você tem daquele funcionário vão ser atualizados e melhorados ao final do seu evento. O segundo ponto, como você comentou das câmeras, existe uma coisa bem legal. Eu ainda tenho... Eu sei que ela vai ser muito necessária e vai ser muito usada, mas eu ainda tenho um pouco de receio com o uso de interpretação de câmera, porque os modelos, como foram construídos com base no que existe na internet, eles tendem a ser um pouco preconceituosos demais e fazer erros crassos quando envolvem populações em condições menos favoráveis. Mas existe uma possibilidade de avanço muito grande, principalmente se você já tiver as informações prévias daquele grupo. E aí fica mais fácil de você identificar como aquele funcionário esteve durante todo esse período, quais foram as reações comportamentais e tirar insights valiosos do quanto essa informação está sendo útil e quanto que vale isso para a empresa. Então, se o hotel consegue entregar isso como parte da estrutura de eventos do hotel, o quanto vale isso a mais para a empresa? Porque hoje, a gente sabe, dados hoje não tem nada que vale mais do que dados. Tanto que as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia e dados. Então, o quão valioso seria isso para uma empresa gigante em que os líderes estão mais afastados dos seus funcionários? Assim, quanto mais você conhece o seu cliente, né, através de dados confiáveis, porque são estatisticamente confiáveis, né, você melhor presta um entendimento, né, antevendo as necessidades dele.
né? E é isso que faz a diferença. Agora, eu fico pensando o seguinte, para um hotel que ainda não começou a investir em tecnologia, efetivamente tecnologia no nível do uso da inteligência artificial, internet das coisas, né, que estão conectados. Qual seria a sua recomendação, o primeiro passo, né, para iniciar essa jornada digital? Olha, Luiz, eu acho que o primeiro passo é você conseguir fazer a sua infraestrutura de tecnologia. Porque nada vai funcionar se você não tiver infraestrutura. Está falando de conexão à internet. Conexão à internet, toda atualização de servidor, como que os seus dados transitam. Porque tem muitos hotéis, assim como o Terras Altas, onde nós estamos, que são em locais isolados ou com muita vegetação, o que não facilita a conexão de internet. Uhum. Então, estar bem estruturado Mas existe solução para isso. Tanto existem, é que, claro, os links dedicados, hoje até mesmo o Starlink, do Elon Musk e coisas semelhantes nos ajudam a vencer essas barreiras. Mas eu começaria por aí, porque a partir disso, tudo que você quiser criar que existe e que necessite de conexão vai estar amparado por essa infraestrutura. O segundo passo seria fazer a atualização da infraestrutura tecnológica das coisas. Então, as portas, os quartos, o quanto isso está conectado na sua infraestrutura. Iluminação. Toda a parte que você hoje já consegue automatizar na sua própria casa. Isso. Então, por exemplo, você pode até chegar num nível onde você, com o seu aplicativo do seu hotel, você liga o chuveiro do seu quarto para ele estar na temperatura que você quer a hora que você subir. Que você está saindo de uma atividade física e quando você quer chegar, você já quer que o seu banho esteja pronto. Então você pode criar essas formas de automação, porque essas automações já existem, elas já são comuns, mas tudo depende de uma boa infraestrutura de tecnologia. Perfeito. Nosso tempinho está acabando aqui, mas eu não queria deixar de perguntar para você, olhando para o futuro, quais são as principais tendências que você identifica do uso da inteligência artificial e da automação no impacto dessas tecnologias no setor de hospitalidade, no setor de hotelaria? Certo. Eu acho que esse ano vai ser o ano da mudança dos modelos que vão sair de texto para serem basicamente controlados por voz. Porque assim como a gente teve a mudança no WhatsApp de sair do texto para o áudio, isso vai acontecer em quase todos os modelos de inteligência artificial. Primeiro porque é muito mais fácil de você estar em qualquer lugar e você só fala e aquilo entende o que você precisa fazer. E segundo, que você tira a pessoa, a necessidade dela estar próxima ao dispositivo. Então ela pode estar mexendo em algo e ao mesmo tempo interagindo com a Alexa funciona assim. A Alexa funciona assim. E a Alexa é um excelente exemplo de uma inteligência artificial que já acontecia antes da inteligência artificial generativa e que ainda não teve uma evolução condizente. Porque ela continua sendo a Alexa que responde mal e mal as coisas, né? Mas a segunda parte eu acho que é progredir mais nessa automação ao ponto de boa parte ou quase toda a parte do atendimento operacional seja feito de forma automática. O que vai permitir os hotéis a focarem na parte de hospitalidade e de bem-estar do cliente, que era uma coisa que existia muito no passado e que foi se perdendo com a globalização e com o aumento do tamanho das coisas. Aquela essência do dono do hotel que acompanhava o hóspede, isso a gente vê em poucos lugares. E acho que todos pessoalmente sabemos o quanto isso pode ser reconfortante para a gente e nos dá a sensação de sermos maiores, que é uma coisa que o hotel sempre trouxe às pessoas, né? Você se sente empoderado de estar naquele lugar. Na parte mais de eficiência, a análise preditiva é a parte que eu mais gosto, porque eu acho que quando tudo está funcionando, a gente ganha tempo para não ter que pensar em problema e a gente começa a pensar em solução. Então, acho que a parte preditiva vai ser fundamental para todos os hotéis, para que você consiga que o seu fluxo de processo seja eficiente e condizente com aquilo que o hotel precisa no dia a dia, para que você possa sempre entregar o melhor serviço para o seu cliente. E está relacionado diretamente à redução de custo. Diretamente à redução de custos, porque quanto menos as coisas param, ou quanto mais você consegue jogar a paralisação para um momento em que ela não impacta ninguém, menos mal falado você vai ficar. Porque esse é o ponto, você aí está trabalhando mais a parte de reputação
e de eficiência, que todo mundo vai falar, caramba, eu nunca vi um ar-condicionado quebrado no Hotel do Luiz. Nunca vi. E não é porque não tem, é porque a análise preditiva faz com que você possa mexer e fazer alterações no momento em que ninguém está vendo e que não impacta diretamente na vida desse hóspede. E o último ponto é que eu acho que cada vez mais a gente caminha para uma hiper-personalização do serviço. Cada serviço exclusivo para cada cliente. Então, o Terras Altas, que é o que está nos recebendo aqui, ele tem uma ideia de serviço. E aí é como eu formato, passando por essa hiperpersonalização, essa ideia de serviço para entrega para o meu cliente individual, um a um. Entendi. Felipe, muito bom. Acho que terminamos aqui o nosso tempo. É um assunto que certamente vai ter recorrência e cada vez mais aprofundamento. Bom ter você aqui nos auxiliando nessa conceituação. Cabeças como a minha branca, a do Luiz mais ou menos branca, não pensam assim, né? Então é importante ter essa juventude assumindo esse papel e fazendo a conexão com o mundo atual que nós estamos, né? Então, muito boas as suas posições. Obrigado pela presença. Estamos, com certeza, vamos te convidar para próximos episódios. Mas sem dúvida. E pedindo só para que você deixe, então, para quem possa buscar informações complementares junto ao seu conhecimento, ter iniciativas nessa área, como é que podem te encontrar, Felipe? Claro, eu gostaria de deixar uma fala final que é para as pessoas que têm distância da tecnologia, que não tenham, porque cada vez mais ela vai ser presente e os trabalhos que as pessoas têm medo de serem substituídos não serão substituídos pela tecnologia, mas sim por pessoas que dominam a tecnologia. Então, quanto mais você estudar, melhor vai ser para a sua gestão. E para quem quiser saber mais, eu vou deixar o meu LinkedIn aqui embaixo, então é só clicar aqui e pode falar comigo. Certo. Eu agradeço, pessoal, pelo convite, foi muito legal, é sempre bom poder falar e ficarei muito feliz se eu puder voltar mais vezes para a gente conversar. Obrigado, Felipe. Para encerrar, queria deixar aqui a dica do nosso próximo videocast, que acontecerá com o Carlos Bernardo. Carlos Bernardo, diretor da Accor, com uma vasta experiência e uma carreira construída no ambiente da hotelaria. Uma liderança que serve de exemplo para todos vocês que buscam, através do conhecimento, prosperar nesse ambiente da hospitalidade. Até lá!